noite, meu nome é Matheus Calivene, sou professor de Direito Penal de vocês e hoje nós vamos conversar sobre o crime de divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia, previsto no artigo 208C do Código Penal. Então, quer dizer, como esse crime eu já escrevi um artigo sobre ele, vocês vão ver que os slides estão bem completos, tá? Eu fiz bastante extenso, eu escrevi um artigo, inclusive vou deixar o link do artigo aqui embaixo na descrição e vou passar também o link para os representantes. Então, conteúdo, primeiro, considerações iniciais, depois direitos do crime, tipo objetivo, tipo subjetivo, consumação e tentativa, aumento de pena e, por fim, exclusão da ilicitude. O artigo 208C diz assim: oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável, ou que faça apologia ou induza a sua prática ou sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. Pena reclusão de 1 a 5 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Depois, aumento de pena. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado por agente que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima ou com fim de vingança ou humilhação, que é o chamado revenge porn, né? Depois, exclusão da ilicitude, não há crime quando o agente pratica as condutas descritas no caput deste artigo em publicação de natureza jornalística, científica, cultural ou acadêmica, com a adoção de recursos que impossibilite a identificação da vítima, ressalvada sua prévia autorização, caso seja maior de 18 anos. Considerações iniciais, né? O bem jurídico tutelado pelo crime é a dignidade sexual da vítima, que é violada pela divulgação de cena de estupro, da qual foi vítima, ou na qual tem vídeos, ou quando tem vídeos, né, ou fotos íntimas divulgadas. Então, o bem jurídico tutelado aqui é a dignidade sexual. Eu coloquei, em razão da complexidade da extensão do tipo, a gente vê que é um tipo bem extenso, né? E apesar da existência de muitos pontos em comum, é possível constatar a existência de 3 crimes distintos. Primeiro, o crime de divulgação de cena de estupro ou cena de estupro de vulnerável. Depois, o crime de divulgação de cena de apologia ao estupro. E, por fim, o crime de divulgação de cena de sexo ou de pornografia. A gente vai, de nudez, sexo, nudez ou pornografia, né? A gente vai estudar cada um deles separado na parte do tipo objetivo, tá? Os sujeitos do crime, né, são crimes comuns, na vida de qualquer pessoa pode ser sujeito ativo ou sujeito passivo do crime. Né? A vítima, em qualquer caso, ela deve ser maior de 18 anos. Tá? Então, a vítima aqui tem que ser maior que 18 anos. Por quê? Se ela for menor de idade, menor que 18 anos, vai acontecer, o indivíduo vai praticar os crimes do artigo 241 e 241A do Estatuto da Criança e do Adolescente, que são crimes mais graves que dizem respeito à gravação ou divulgação de cena de sexo com criança. Tá? Ok, no caso do crime de divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, não é necessário que o sujeito ativo seja a pessoa que participa ativamente do crime de estupro. Não é necessário que seja estuprador, pode ser um terceiro, tá? Da mesma forma, no crime de divulgação de cena de sexo ou pornografia, não é necessário que o sujeito ativo seja a pessoa que mantenha ou tenha mantido relação íntima com a vítima, podendo ser qualquer pessoa. Aliás, caso o crime seja praticado por pessoa que mantenha ou tenha mantido a relação, né, a pena vai ser aumentada nos termos do parágrafo 1º, né? E nessa hipótese é exigida uma especial qualidade do agente, tá? Daí é um crime próprio. Bom, tipo objetivo. Coloquei lá, os verbos núcleos do tipo comuns aos 3 crimes são oferecer, que é apresentar, né, proporcionar, trocar, que é dar e receber, permutar, disponibilizar, que é oferecer, colocar à disposição, transmitir, que é fazer passar de um local para outro, vender, que é alienar mediante pagamento de dinheiro ou expor à venda, distribuir, que é dividir entre várias pessoas, publicar, que é levar conhecimento ao público, ou divulgar, que é tornar público. Então, o crime tem vários verbos, é um tipo misto alternativo, tá? E a divulgação, nos 2 casos, né, ela pode ocorrer por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa, né, uma televisão, por exemplo, um rádio, sistema de informática ou telemática, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual. Você vê aqui que o tipo fala em registro audiovisual, não fala em qualquer tipo de registro. Então o quadro não entraria aqui, tá? Isso é interessante. Um quadro aqui não entraria, porque o quadro não é um registro audiovisual. Você pode discutir se ele é audiovisual, tá? Mas eu entendo que não, a gente vai ver isso um pouquinho mais pra frente, tá? Os meios de comunicação de massa, que são veiculações de mensagens a um grande número de pessoas simultaneamente.
como o caso das mídias tradicionais, televisão, jornais, revistas, periódicos, magazines, etc. Sistema informático é o conjunto organizado de sistemas, software, equipamentos, hardware, baseados em circuitos eletrônicos ou inteligência artificial, capaz de manipular, transformar e transmitir dados, seja pela rede mundial de computadores ou qualquer outro meio. E sistema telemático é qualquer meio que realiza a transmissão de informações por meio de uso combinado entre sistemas de computador e sistemas de telefone, telefonia, telecomunicação, né? Então telefone, rede móvel, WhatsApp, Telegram, etc. Bom, daí fotografia é imagem estática obtida por meio de uma máquina fotográfica, seja analógica ou digital. Vídeo é o conjunto ordenado e sequencial de imagens. E outro registro audiovisual é qualquer forma de se registrar imagens e sons, sequenciais ou não, como por exemplo os GIFs ou os slides. Tá? Tem uma discussão se o quadro entra aí ou não, tá? Se o quadro seria um registro audiovisual. Parte da doutrina fala que sim, parte da doutrina fala que não. Tá? Então o quadro é discutível. Com relação ao outro crime que a gente estudou, né, da registro de cena de sexo, não. Lá o quadro entra com certeza. Além disso, a divulgação pode ocorrer por qualquer meio, físico ou digital. Questão tormentosa, né, diz respeito à divulgação de áudio com conteúdo sexual. Tá? Entendemos que a divulgação de áudio sem qualquer imagem não configura o crime em comento, já que o tipo exige que o registro ao menos seja visual ou audiovisual, isto é, que contenha apenas imagens ou imagens e sons, não se aplicando para o registro só de áudio. Tá? Então, feitas essas considerações, passaremos a análise de elementos e características de cada um dos crimes. Então, primeiro, divulgação de cena de estupro ou cena de estupro de vulnerável. No crime de divulgação de cena de estupro ou cena de estupro de vulnerável, na primeira parte do artigo 218C, a divulgação se dá sobre cena de estupro ou cena de estupro de vulnerável. Tá? Cena de estupro é aquela em que, por qualquer meio visual ou audiovisual, representa o constrangimento a alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou praticar ou permitir que se pratique qualquer outro ato libidinoso. Por sua vez, cena de estupro de vulnerável é aquela em que, por qualquer meio, visual ou audiovisual, representa a prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso contra pessoa menor de 14 anos, enferma ou com deficiência mental. Tá? Daí, caso a cena diga respeito a pessoa menor de 14 anos, restará configurado 241 ou 241A do ECA, que possui pena mais grave. Por fim, caso a cena represente um crime de violação sexual mediante fraude, assédio sexual ou qualquer outro crime contra a dignidade sexual, que não seja estupro ou estupro de vulnerável, o fato será impunível, podendo ser punido eventualmente como crime informático, tá? Caso apresente os requisitos. Depois a gente tem a divulgação de cena com apologia ao estupro. Tá? Porque lá, o crime de divulgação de cena com apologia ao estupro pune aquele que de qualquer forma faz apologia, induz, incentiva a prática do crime de estupro. Não é necessário que para que se realize apologia ou induzimento exista cena de sexo ou pornográfico, bastando a argumentação nesse sentido. Por exemplo, vídeo ou artigo em que alguém defende a prática de estupro, como ocorreu com o famoso youtuber. Tá? Teve um caso de um youtuber lá que ficou falando, tem que estuprar mesmo, não sei o que, vai configurar esse crime. Tá? Também não é necessário que a apologia se refira a fato já ocorrido, podendo se configurar apologia mesmo com relação a fato em tese. Daí, questão discutível, né, diz respeito ao estupro encenado. Isto é, aqueles vídeos em que deliberadamente é encenada uma cena de estupro como forma de satisfação à lascívia daqueles que assistem. Tá? Na nosso ver, tal situação configura o crime de divulgação de cena de apologia ao estupro. Tá? Não é o estupro encenado. Tá? Os sites pornográficos estão cheios desses vídeos. Tá? Em tese, configuraria a cena de apologia ao estupro, sim. Tá? Depois, divulgação de cena de sexo ou pornografia. Por fim, o crime de divulgação de cena de sexo ou pornografia pune aquele que divulga a cena de sexo, vídeo, fotografia, com a prática de coito ou qualquer outra forma de condução carnal, nudez, né, estado da pessoa que tem parte do corpo nu, e pornografia, que é a figura, fotografia, filme cujo objetivo é provocar erotismo obsceno ou apenas causar excitação sexual sem nenhum valor artístico. Tá? Então, pornografia é quando não tem valor artístico. Se não tiver, não vai configurar. Tudo sem o consentimento da vítima. Daí não é necessário que haja o efetivo dissenso da vítima, bastando para a configuração do crime que não exista o consentimento da vítima, que deve ser expresso, ainda que não escrito. Então não é que tem que ter o dissenso da vítima, não é que a vítima tem que se opor. Na verdade, é que ela não tem que ter consentido expressamente. Tá? A questão é que ela tem que anuir expressamente, oralmente ou por escrito. Daí eu queria te notar que a divulgação de vídeos e imagens profissionais ou uso de produtos de vídeos ou de revistas que contenham cena de sexo ou de pornografia, sem autorização das vítimas,
não configura o crime em comento, mas sim crime contra a propriedade material. Então, por exemplo, se eu pego um vídeo de uma atriz pornô famosa ou de uma revista famosa, que saiu uma artista e saiu divulgando isso, isso não vai configurar esse crime aqui. Porque aquilo foi feito para divulgação, ele foi criado para divulgação. E vai configurar, então, um crime contra a propriedade imaterial. Continuando o tipo subjetivo, né, quando os crimes são dolosos, exigindo que o agente tenha conhecimento, que compartilha ou divulga vídeo, fotografia ou qualquer outro conteúdo que contenha cena de estupro, que incentive tal prática ou sem o consentimento da vítima. E para que se configure os crimes, o agente tem que ter certeza que se trata de cena de estupro e que não há autorização da vítima, não se admitindo, a nosso ver, o dolo eventual. Então não teria dolo eventual nesse caso, tá? Dessa forma, não está proibida a divulgação de toda forma de conteúdo pornográfico, na medida em que nas casas de vídeos produzidos de forma comercial, nos casos de vídeos produzidos de forma comercial, com produtos de conteúdo adulto ou revistas do gênero, o consentimento é presumido e até mesmo contratual, tá? Instrumento do qual o divulgador não tem acesso. E é de se notar, né, porque se você for ver essas questões de pornografia, de vídeo de sexo profissional, você tem os vídeos que são para divulgação. Eles são feitos para serem divulgados pelas pessoas. E daí, nesse caso, você teria um consentimento presumido, né? E é de se notar que nos casos de cometimento de pena com fim de vingança ou humilhação, existe um elemento subjetivo do tipo, dolo específico, consistente justamente na finalidade de se vingar da vítima ou de lhe causar humilhação. Daí, consumação tentativa, né? Os crimes são formais, consumando-se no momento em que é realizado um dos verbos núcleos do tipo, independentemente da ocorrência de qualquer resultado lesivo. Exemplo, acesso de um terceiro ao material pornográfico, disponibilizado em determinada página da internet, e a tentativa é admissível, ocorrendo quando o agente, por circunstâncias alheias à sua vontade, não consegue consumar o crime. Depois, aumento de pena. O parágrafo 1º prevê que a pena é aumentada de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado por agente que mantenha ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima, ou se é praticado com o fim de vingança ou humilhação. Veja que aqui tem dolo específico, tá? No aumento de pena, a gente tem que ter dolo específico. A primeira hipótese diz respeito à divulgação por agente que mantém ou manteve relação íntima de afeto com a vítima. Isto é, um relacionamento amoroso, afetivo ou íntimo, ainda que não tenha sido praticado qualquer ato sexual anterior. Dessa forma, o aumento de pena pode ser aplicado a cônjuges, companheiros, namorados e namoradas e amantes, ou qualquer outra pessoa que mantenha relação íntima de afeto, independentemente da denominação ou condição. A segunda hipótese, por sua vez, diz respeito ao denominado revenge porn, pornografia por vingança, e a divulgação com finalidade de humilhação. A pornografia por vingança, que é o revenge porn, consiste na divulgação por um dos parceiros da relação sexual ou por terceiro de imagem ou vídeo com natureza sexual, que são os sex tapes, né, os nudes, com a intenção de se vingar do outro indivíduo por ciúmes, rejeição, etc. Nessa hipótese é necessária a demonstração do elemento subjetivo do tipo, dolo específico, consistente no fim específico de vingança. Qualquer outra finalidade para a divulgação acarretará a não incidência da causa de aumento de pena. Tá? Já a pornografia com finalidade de humilhação consiste na divulgação por qualquer pessoa de imagem ou vídeo com natureza sexual com a finalidade específica de humilhar a vítima. Nessa hipótese, também é necessária a demonstração do elemento subjetivo do tipo, do dolo específico, consistente no fim específico de humilhação da vítima. Qualquer outra finalidade da humilhação acarretará a não incidência da causa de aumento de pena. Por fim, exclusão da ilicitude, parágrafo 2º prevê expressamente que não há crime quando o agente pratica as condutas descritas no caput do artigo em publicação de natureza jornalística, científica, cultural ou acadêmica, com a adoção dos recursos que impossibilitem a identificação da vítima, ressalvada sua prévia autorização, caso seja maior de 18 anos. Dessa forma, o próprio artigo prevê uma causa de exclusão da ilicitude aplicável às hipóteses em que a cena de estupro ou de natureza pornográfica é divulgada em publicação de natureza jornalística, né? Então, mídias sociais ou tradicionais, científica, né? Cultural ou acadêmica. Tá? Porém, para que haja exclusão, é necessário que a vítima seja maior de 18 anos, autorize expressamente a publicação ou, né, que se adote recurso que dificulte sua identificação. Aqui não é E, né, é O. Então, quer dizer, ou a publicação adota recurso que impossibilita, que dificulte a identificação,
ou a vítima expressamente autoriza. Então, se a vítima autorizar, pode divulgar. Se a publicação com essa finalidade cultural, científica, jornalística, etc., dificultar a identificação, também pode divulgar, que é o que acontece com a televisão. A televisão não pega uma autorização da pessoa da cena de estupro, mas ela coloca, ela borra a imagem da pessoa, tá? Ok lá, a questão interessante que se coloca nesse ponto seria a divulgação de material pornográfico de origem conhecida, como por exemplo, produtoras de vídeo, revistas de conteúdo adulto, etc. Nesse caso, apesar da gente divulgar não possuir autorização expressa para divulgação, entendemos que não estará configurado o crime na medida em que não há violação da dignidade sexual da vítima, mas tão somente crime contra a propriedade material, como eu já falei. Tá? Por fim, necessário que o agente adote recursos que dificultem a identificação da vítima. Assim, não é necessário que se torne impossível a identificação, mas apenas que se adote recursos que dificultem a identificação, como omissão do seu nome, seu rosto, de marcas e sinais característicos, como tatuagens, cicatrizes, etc. Então, quer dizer, ou o agente pede a autorização da vítima, ou ele adota meios que dificultem sua identificação. Bom, agradeço vocês por terem assistido. Espero vocês na próxima aula. Muito obrigado e até mais.